Caiu a minha imagem aí? Foi, doutor, mas eles vão restaurar aqui. Então foi aí, não foi aqui não, né? Não, foi aqui, foi aqui. Muito bem, boa noite a todos os beberibenses que nos assistem ao vivo na página oficial do Dr. Pedro Colasso Martins, nosso pré-candidato a prefeito de Beberibe. A você que nos assiste pelas páginas oficiais do nosso convidado de honra dessa noite, Dr. Odorico Monteiro. Muito boa noite, obrigado pela presença e a participação de cada um de vocês. E o importante, a exemplo da live anterior que nós realizamos, é a participação e a interação de cada um dos senhores. Nós, nessa noite, damos início a essa live com o tema saúde. E, como já disse, à minha direita, Dr. Pedro Colasso Martins, pré-candidato a prefeito de Beberibe. À minha esquerda, Melquiades Carneiro, uma grande liderança desse município de Beberibe, e o nosso convidado de honra, Dr. Odorico Monteiro. Eu quero fazer a abertura dessa live nessa noite com o tema saúde, já passando a palavra ao nosso querido Dr. Pedro Colasso, para que possa saudar os telespectadores, aos internautas que nos assistem, com aquela boa noite bem calorosa. Boa noite, doutor Odorico. Boa noite, beberibenses. É com muito orgulho que eu aqui estou para discutir esse tema. Um tema que eu já incorporei na minha vida desde 2009, quando fui diretor do Hospital de Beberibe. Aprendi muito naquela época. É a visão de que a saúde é um bem intangível. Ele tem que estar presente para todos nós. Esse tema é muito, muito importante. E nós temos aqui conosco o doutor Odorico, que é a pessoa, a autoridade máxima em saúde aqui no estado do Ceará, que eu considero, que conhece desde a gestão as políticas públicas, né? A política pública de assistência à família, os PSF e tudo. Então, esse momento é um momento muito bom nessa pré-candidatura nossa, o doutor César Colasso e Melquiades, e os demais componentes daqui, que a gente discuta um tema mais importante para todas as pessoas. Eu considero saúde e educação, e a saúde na frente da educação ainda. Porque não adianta você ter educação e morrer com alergia, e não dá tempo para chegar em Fortaleza. Não adianta você ser doutor, não. Morre também rápido. Então, nesse momento, é um momento importante. Eu quero contar com o doutor Odorico para ele nos informar e nos dar todos os ganhos que nós precisamos para ter essa visão moderna no município de Beberibe. A nossa disputa é por Beberibe com a saúde nota 10. O hospital nota 10. E dá uma eficiência compatível dos 15 postos de saúde que nós temos dentro do município de Beberibe. Muito bem, saudando a todos os que nos assistem, você chegando agora, você que sintonizou agora, você que pegou o nosso link aí, o pessoal está compartilhando o link, vamos compartilhar o link, você que nos assiste, Melquiades Carneiro, grande liderança desse município, saudando a todos também, uma boa noite bem caloroso. Boa noite a todos beberibenses, boa noite Pedro, boa noite doutor César, e especialmente ao nosso companheiro Odorico, que muito nos honra com a sua presença. Temos muito que aprender com você, Odorico, nessa noite. Sei que a sua explanação vai ser muito importante para melhorar os nossos conhecimentos e futuramente também contribuir com a melhoria da saúde desse município. Muito bem, e agora queremos ouvir, né, fazendo a abertura com aquela saudação, dando boa noite aos nossos beberibenses e a todos os nossos queridos cearenses que nos assistem pela página oficial do Dr. Pedro Colasso Martins e pelas páginas oficiais do nosso querido Dr. Odorico Monteiro. Boa noite, doutor. Boa noite, boa noite. Prazer, satisfação grande estar com vocês. Aí. Boa noite, Dr. Pedro Colasso, uma satisfação grande estar com você, Melquiades Carneiro, um grande amigo, de longas datas, um grande batalhador na defesa do meio ambiente, da ecologia, na defesa dos pescadores artesanais do estado do Ceará. É uma longa folha de serviço prestado a essas categorias tão importantes. Paulo, boa noite a toda a população de Beberibe. Parabenizar Pedro por essa sua iniciativa. Tivemos aí no final de semana, onde a gente conversou, discutiu
algumas questões e eu posso aqui, junto à população de Beberibe, presenciar que para essa população desse município, que é um município que vem sofrido aí com vários problemas nos últimos 8 anos, inclusive com questões graves, né? Inclusive indo para as páginas policiais aí, nessa questão da gestão pública. E você, um engenheiro civil de uma família de intelectuais, de uma família, né, seu irmão, nosso magnífico reitor, uma pessoa que também é uma referência importante como intelectual no Ceará, e você que tem uma vida dedicada às políticas do município de Beberibe, colocar o seu nome como pré-candidato a prefeito nesse momento é algo que é de muito mérito, né? Não é troféu. Colocar o nome à disposição da população para uma pessoa séria como você, para fazer um trabalho se dedicado dessa forma, não é um troféu, é muito sacrifício. Com certeza você já está cumprindo um papel importante nesse momento que você coloca o seu nome, ouvir as pessoas, discutir, e é uma satisfação muito grande para nós que fazemos o PSB do Ceará, eu como vice-presidente do partido, da gente estar colocando o seu nome como representante do nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro, à disposição como pré-candidato a prefeito para a população de Beberibe. E aí eu tenho acompanhado as suas lives, tenho acompanhado a sua preocupação, a discussão na questão da gestão, a discussão na questão do complexo produtivo do turismo, que é uma região importante, né? Essa questão do meio ambiente, a questão do apoio aos pescadores. O município de Beberibe é um município, dos maiores municípios de extensão territorial do Ceará, né? Com potencial, inclusive, agrícola importante, com a questão do benefício do Canal do Trabalhador. Você, além de engenheiro, de empresário, de pessoa que está preocupado com essa questão das políticas públicas, mas você também é um empreendedor, né? É uma pessoa que coloca a sua perspectiva de empreendedorismo a serviço da população. Então, quero dizer, dá satisfação de estar com você e à disposição dos beberibenses para que a gente possa debater, discutir esse grave problema que nós temos hoje no Brasil, o enfrentamento dessa pandemia. Realmente é uma pandemia, praticamente quase todos os países do mundo estão acometidos, mas o Brasil vai entrar para a história como um dos piores exemplos de enfrentamento dessa pandemia. O Brasil e os Estados Unidos, que nós vamos discutir mais na frente. Então, eu acho, como você se candidata a prefeito, debater e discutir com a população o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no município de Beberibe, fortalecer as redes assistenciais de atenção primária à saúde, com o Programa Saúde da Família, construir em Beberibe, que é possível fazer um polo de formação permanente de profissionais de saúde, se aproveitar a importância de Beberibe estar dentro de Fortaleza, próximo a Fortaleza. E aí tem várias oportunidades que você pode, em termos da saúde, beneficiar o município. Então, estou à sua disposição e é uma satisfação grande estar com vocês nesse momento. Muito bem. Doutor Odorico Monteiro, professor de medicina da UFC, pesquisador da Fiocruz do estado do Ceará, coordenador do mestrado em saúde da família da UFC Sobral, vice-presidente do PSB Ceará e deputado federal no mandato de 2015 a 2018. Nós só temos a ganhar, o município de Beberibe, o estado do Ceará como um todo, só tem a ganhar a todos que nos assistem, que nos acompanham essa live, com a riqueza de conhecimentos que o senhor vem dividir e somar conosco aqui, junto também com o nosso pré-candidato a prefeito de Beberibe, doutor Pedro Colasso Martins, e essa grande liderança que é o nosso querido Melquiades Carneiro. Mas, doutor, nós tivemos aqui no nosso município hoje, foram algumas percas, e nós não podemos deixar, como cidadãos beberibenses que somos,
de fazer a abertura dessa live, né, doutor Pedro? Fazendo a nossa referência a essas figuras muito importantes, filhos dessa terra, que contribuíram, né, que somaram para o desenvolvimento, o crescimento dessa terra, e que são figuras que fazem parte da história dessa terra, né, doutor? São eles, professora, a nossa querida, saudosa professora Alzeni Gama, senhor Francisco Colasso Pereira, conhecido como, popularmente, carinhosamente, como Chiquinho Colasso, exato, e também o nosso querido Chico Rolador, lá dos Caetanos. Nós tivemos essas percas hoje aqui no nosso município, e eu queria convidar, antes de mais nada, antes do doutor Pedro fazer referência a essas três figuras, filhos da nossa terra, eu queria convidar para que nós possamos ficar de pé, doutor Pedro, Melquíades, se possível, doutor Odorico Monteiro, para que nós possamos ficar de pé e fazer um minuto de silêncio, né, em homenagem e respeito a essas três figuras importantes do nosso município. Muito bem. Onde estejam, que possam estar olhando por nós e iluminando essa querida terra que é a nossa querida Beberibe. Doutor Pedro Colasso. As minhas condolências às famílias enlutadas. O Beberibe até que deu um exemplo, o Ceará deu um exemplo de como combater muito bem a pandemia, com o nosso governador Camilo Santana. Então, a gente deu um exemplo. Hoje, o Ceará já está nas melhores condições, mas nós não podemos facilitar. Nós devemos continuar na política de isolamento, especialmente os mais maduros. Mas é um pesar muito grande, né? Já são, então, 30 pessoas aqui no nosso município que foram a óbito. Isso aí eu acredito até que seja mais ainda alguns números. Mas é uma dor grande, que a gente sente pessoas que podiam estar no nosso convívio, a professora, o auxiliar, o Chico Rolador, lá dos Caetanos, uma pessoa que se dedicava à praia, e o nosso Chiquinho Colasso, meu primo, por coincidência. Então, é muito dolorido para nós vermos pessoas que subitamente saem do nosso convívio e podiam continuar conosco se tivesse havido uma política mais severa com relação à orientação geral do governo federal. Mas, meus amigos, o doutor Odorico falou uma coisa muito importante na questão da gestão. Nós não podemos fazer uma saúde nota 10, como nós desejamos, meu querido Carneiro. Nós não podemos fazer, meus ouvintes, uma saúde nota 10 sem a gestão. A gestão é o fundamental. Ou se tem capacidade de gestão de maneira imparcial, honesta e transparente e eficiente, ou, do contrário, nós não podemos ter hospital nota 10. Nós não podemos ter posto de saúde funcionando, né? Eu tenho, por exemplo, o posto de saúde lá de Juazeiro, passou 2 anos sem condições de funcionar porque não tinha água. Isso é uma coisa absurda, O município de Beberibe nós temos 53 mil habitantes, temos 15 postos de saúde, 15 equipes de PSF. A dificuldade é grande, especialmente porque o governo acabou com o programa mais médico. Esse programa era fundamental para suprir os médicos generalistas em cada posto de saúde, que nós precisamos de um médico em cada um. Com essa retirada dos médicos desse programa, nós, então, fomos a colapso, praticamente. Ficou difícil até para os governantes. Ou seja, houve uma política nacional, uma visão estrábica, que nos conduziu a esse desastre. Doutor Odorico, você vai me explicar isso até melhor do que eu, porque ele vive dentro desse meio, né? Eu acredito que a gente possa dar uma volta por cima na questão do dimensionamento dos agentes de saúde, né? Que é um agente de saúde para cada 50 famílias, e no máximo 6 agentes de saúde por PSF. Os PSF ele tem que ter eficiência. Nós só podemos ter uma saúde nota 10, o hospital nosso só vai funcionar bem, eu fui diretor do hospital e sofri muito, porque havia deficiência também nos postos de saúde, e essa deficiência o pessoal tem que socorrer. A criança está com 40 graus de febre. Se não tem quem vá ali de manhã cedo, ele vem para o hospital. E a sobrecarga do hospital é grande, que o hospital tem que estar preocupado com
com outras doenças mais graves. Então, é assim uma coisa muito complexa a saúde, muito complexa, e de uma necessidade extrema, que as pessoas ficam angustiadas quando essa saúde não existe. Mas, doutor, voltando, a gestão é fundamental. Ou o BIB tem um gestor que sabe o que está fazendo, ou então nós vamos ver sempre essa política que se está ficando aí, sempre esse modus operandi, sem as políticas públicas acontecerem. É isso que nós estamos vendo aqui. E queremos, então, a pré-candidatura nossa para discutir essa necessidade de mudança da gestão, especialmente. Logicamente que a gestão vai trazer outras mudanças fundamentais da infraestrutura, da saúde e assim por diante. Agora, a gestão é fundamental, uma gestão que tenha especialmente juízo e seja exercida de maneira profissional. Nós não podemos improvisar no hospital, nós não podemos improvisar na Secretaria de Saúde, nós não podemos improvisar na Secretaria de Planejamento, na Secretaria da SAINFRA. Então, as demandas do município que requerem que as pessoas tenham capacidade de resolvê-las. E resolvê-las significa com gente que tenha conhecimento para resolvê-las. Doutor Dorico Monteiro. Veja só, Pedro, primeira coisa importante, eu diria que eu quero ressaltar, é essa sua disposição de debater, discutir com a sociedade. Evidentemente que no momento de pandemia, que você realmente tem limitações aí em relação... Isso vai ser uma coisa importante nesse processo de pré-campanha, nesse processo da campanha, que vai ser a gente lançar de todas as ferramentas de comunicação virtual para se comunicar com a população. Eu acho que aí tem alguns pontos que eu vou falar aqui que eu considero importante nesse processo de pré-campanha. É muito importante você construir uma agenda para ouvir o Conselho Municipal de Saúde de Beberibe. Ou seja, você tem que, nesse processo, fortalecer uma coisa que é fundamental no SUS, que a gente chama de controle social. Então, e se comprometer como prefeito que vai fazer sugestão, ouvindo, debatendo, discutindo com o controle social, com o representante dos usuários, com os representantes dos trabalhadores, com representantes dos sindicatos, com representantes do governo, para que você erre menos. Eu sempre digo que a vida da política, a vida do gestor, o que a gente tem que ter o tempo todo é a consciência de errar menos. Errar é humano. A gente está sempre errando. Agora, quando se exerce o isolamento na política, quando o poder sobe a cabeça, quando você governa para os familiares ou para os chefes políticos, e você dá as costas para o povo, aí você já é um grande erro daí. E, com certeza, isso termina sendo um grande erro na política. Então, é muito importante você que é candidato de um partido socialista, você que é candidato de um partido que tem a sua luta cravada na luta por um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário, você já assumir de cara esse compromisso de dialogar com o controle social do SUS. Então, é importante, e aí construir aí, você, meu querido, a sua assessoria, seu grupo, eu diria que o verbo ouvir é muito importante nesse momento. Ouvir o Conselho Municipal de Saúde de Beberibe. Como é que o Conselho vem avaliando as gestões? Como é que está o Plano Municipal de Saúde de Beberibe? Onde se avançou, onde deixou de avançar? Isso é muito importante. Ouvir os profissionais de saúde. Se tem uma coisa que, de certa forma, o mundo todo, nesse momento, está celebrando, está reconhecendo, está louvando, é o papel que os profissionais de saúde estão tendo nessa pandemia. Você imagina um país como o Brasil, que a maior autoridade do país, desde o primeiro momento, nega a pandemia. Não sei como é que a pessoa consegue negar uma pandemia num país que já morreram 80 mil pessoas, né, e agora 3
beberibenses nos deixam, né? A professora Alzeni Gomes, o Francisco Colasso e o Chico Rolador. São 3 pessoas que nos deixaram entre os mais de 80 mil brasileiros. Vamos chegar a mais de 100, infelizmente, porque o presidente da República, de forma irresponsável, né, até criminosa, se a gente quiser, e isso vai ser julgado, esse crime dele não vai passar impune, com certeza, omitiu-se completamente e ainda produziu uma crise institucional. E aqui eu tenho que fazer louvor ao papel dos governadores e, muito especialmente, ao governador Camilo Santana, aos prefeitos, no caso dos municípios maiores foram atingidos, o caso aqui, Fortaleza, o Ivo Gomes, lá de Sobral, que teve um papel importante, não só resolvendo o problema da saúde da população, mas de outros municípios. E ouvir também os profissionais da saúde, ouvir os agentes de saúde do município, como é que está o dia a dia dos agentes de saúde, qual é o apoio que os agentes de saúde têm da gestão, como é que, em que a gestão pode fazer para melhorar, para dar suporte, para qualificar. Os agentes de saúde são os anjos da guarda do povo cearense, do povo brasileiro. Quero aqui mandar um grande abraço para todos eles, para os agentes de endemias. E ouvir os médicos, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, as assistentes sociais, os psicólogos, os profissionais dos CAPs, os profissionais da atenção especializada, os profissionais dos hospitais. Então, eu diria que, para esse momento de pré-campanha, é fundamental ouvir para que você, nesse processo da pré-campanha, vá construindo a sua narrativa de apresentar na campanha à população de Beberibe, que é uma carta compromisso sua com a população de Beberibe, para que possa melhorar o atendimento do programa Milha, melhorar o acesso, que possa melhorar a gestão especializada, que possa melhorar a gestão hospitalar, criar mecanismos, né, para reduzir as filas, né, fortalecer o atendimento do sistema de urgência e emergência, construir a possibilidade de fazer mutirões no município, para que reduzir o sofrimento da população que tem que ir a Cascavel, muitas vezes, ou tem que vir a Fortaleza para resolver um problema. Discutir essa relação da regional, da região de saúde da qual o Beberibe está inserido. Ou seja, eu considero isso muito importante nesse momento de pré-campanha. Dito isso, eu queria também, nesse momento, como professor da Universidade Federal do Ceará, como pesquisador da Fiocruz, dizer que é muito importante de você, como pré-candidato, também assumir um compromisso de ser um prefeito que vai lutar para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, doutor Pedro Colasso, é uma das maiores conquistas da sociedade brasileira com a Constituição de 88. Você imagine o que seria da população brasileira, milhões e milhões de irmãos e irmãs nossas que foram acometidos de Covid, se não fosse o investimento maciço que foi feito pelos governadores para o enfrentamento da Covid pelo Sistema Único de Saúde. Só para você ter uma ideia, só aqui em Fortaleza, o Camilo fez uma requisição de um hospital privado, o Hospital Leonardo da Vinci. Nesse hospital colocou mais de 150 leitos de UTI, mais precisamente 155 leitos de UTI. Eu acompanhei passo a passo, começou com 30 leitos, depois passou para 45, depois passou para 60, depois passou para 90, e à medida que a população fosse precisando, foi aumentando a chegar a 150. Tudo como um direito de cidadania e um dever do Estado. Isso não tem preço do ponto de vista de uma conquista social. Mas o SUS tem seus inimigos. O SUS tem, aí, sem dúvida nenhuma, que eu diria que foi uma agenda imposta por um setor conservador desse país, que foi dentro da agenda do golpe, além do golpe, diria, parlamentar que aconteceu com o impeachment,
da presidenta Dilma, veio dentro de uma agenda que, de certa forma, trouxe prejuízos importantes para a sociedade brasileira. Dessas agendas foi, eu diria, rasgar a CLT. A consolidação das leis trabalhistas foi uma das grandes conquistas da sociedade brasileira no século XX, já no início do processo de industrialização do país, quando a gente conquistou uma carta que garantia o direito dos trabalhadores. Então, isso, sem dúvida nenhuma, foi uma conquista da sociedade que foi rasgada com a reforma trabalhista endossada pelo governo golpista que entrou com o impeachment. Digamos assim, iniciativa antipovo foi o congelamento de recursos da saúde, da educação e da assistência social por 20 anos, com a emenda constitucional 95. E essa emenda constitucional é um golpe, né? A gente até chamou naquela época a PEC da morte. Por que a PEC da morte? Porque quando o governo federal constrói uma emenda na Constituição que congela por 20 anos os recursos da saúde, né, do governo federal, ele não congela por 20 anos as doenças da população. Ele não congela por 20 anos o aparecimento de uma pandemia como essa, o aparecimento de uma vacina que nós vamos ter que construir para essa pandemia e nós vamos ter que garantir essa vacina universal para todo mundo ter acesso. Isso está na Constituição 96 da Constituição de todos e um dever do Estado. Essa emenda constitucional 95, que de forma irresponsável, apoiado por um setor conservador desse país, de uma elite extremamente egoísta, que tem saudade da Casa Grande e da senzala, ela congela por 20 anos as transferências federais para os estados e municípios. Mas a pressão da população sobre os municípios vai continuar intensa, porque a municipalização da saúde colocou para os municípios esse desafio da gestão da saúde. Esse congelamento pode produzir futuro, né, eu espero, prefeito, né, pré-candidato a prefeito, doutor Pedro Colasso, pode produzir um apagão na saúde dos municípios. Não porque os prefeitos, como você, que, se Deus quiser, vai ser eleito, não tenha compromisso com a saúde que você tem e cada vez mais na campanha você vai assumir esse compromisso e comunicar à população de Beberibe que ela vai eleger um prefeito que vai defender a saúde da população, vai defender o SUS. Mas pode produzir um apagão porque os recursos federais vão estar congelados. Eu não tenho dúvida que assim que acabar essa pandemia, nós vamos ter que fazer uma grande mobilização nacional para revogar essa emenda constitucional que congela esses recursos. E a outra coisa importante, e aí você tocou muito bem, é a preocupação que você, como prefeito, vai ter de prover o município de recursos humanos. E aí vai ser muito importante nós podemos abrir as portas para você, como professor, como pesquisador, seja na Escola de Saúde Pública do Ceará, seja na Universidade Federal do Ceará, seja na própria Fiocruz, para que a gente possa construir parcerias importantes para apoiar a questão da educação permanente dos profissionais, para interiorizar e criar as residências multiprofissionais no município de Beberibe, para que você possa transformar o Sistema Municipal de Saúde de Beberibe também no Sistema Municipal de Saúde de Escola. Por que isso é muito importante? Porque o profissional de saúde não vai parar de estudar nunca. O agente de saúde tem que ter a sua formação permanente, a educação permanente. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, o psicólogo, o odontólogo, o médico. E é muito importante que o próprio sistema de saúde facilite, viabilize essa educação permanente. Incorporar essa educação permanente no profissional é muito importante para esse tema. É uma espécie de salário indireto que você cria. Você aumenta o compromisso dele com a gestão, porque ele se sente cuidado também pela gestão. E aí eu quero ressaltar a importância que é essa parceria que com certeza você vai fazer com o professor Adalberto Barreto. O professor Adalberto Barreto é um grande intelectual, um grande cientista, criou a terapia comunitária, escolheu o município de Beberibe para criar o seu centro de formação
de terapia comunitária integrativa. É um professor que traz gente do mundo inteiro aí para se capacitar em Beberibe, gente da França, gente da Itália, gente da Alemanha, gente da Suíça, gente dos países da América Latina. Hoje ele faz terapia comunitária em mais de 4 idiomas, ou seja, sem dúvida nenhuma, um patrimônio que vocês têm em Beberibe, esse investimento que o professor Adalberto fez aí com a Oca do Índio e com um centro de capacitação. Então, também é importante que o município de Beberibe vá se beneficiar dessa questão da terapia comunitária, né, capacitando, formando. E aí, outra questão importante que eu quero dizer, para me colocar à disposição de você, é que o nosso partido também tem experiências importantes em vários estados, experiências em várias cidades, e que nós podemos criar para você uma cooperação que a gente chama de cooperação tal, levando em consideração a possibilidade, né, de você ter nessa cooperação um crescimento horizontal, ou seja, você possa... Eu fui secretário 20 anos, eu fui secretário de saúde de Capuí de 89 a 92, foi nessa época que eu conheci o meu Kids, fui secretário de saúde de Quixadá de 93 a 90, eu criei o programa Saúde da Família. As primeiras equipes do programa Saúde da Família foi nós que criamos lá em Quixadá, as primeiras equipes. Em 93, aí o Ministério da Saúde viu aquela experiência, adotou, foi o ministro Henrique Santilo, foi o ministro Itamar, em 94, que adotou essa política nacional a partir da nossa experiência lá de Quixadá. Depois fui secretário de Saúde de Sobral, 8 anos, os 8 anos que o Cid Gomes foi prefeito de Sobral, eu fui secretário, e fui secretário de Fortaleza na primeira gestão da prefeita Luiziane Lins, de 2005 a 2008. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu, como secretário, andei muito esse país, aprendendo, trocando experiência, dando palestra, dando conferência, mas também aprendendo com as outras experiências. Nunca tive nenhuma vergonha de copiar coisas boas. Aquilo que eu vi em algum município que era uma coisa boa, eu fazia, dava autoria, e também, onde eu chego muitas vezes, doutor, as pessoas me levam para mostrar algo que implantaram no município a partir das experiências que nós implantamos na gestão. Então, é muito importante um prefeito estar aberto ao diálogo, não ser o dono da verdade, conversar com a população, conversar com os outros prefeitos, aprender com isso e criar um ambiente político importante de gestão popular. Então, é outra coisa também que eu quero me colocar à sua disposição para que a gente possa debater, criar um conselho popular, que a gente possa discutir, debater um conselho político, que você reúna da cidade que tem um polo de turismo, que é uma cidade que é um polo de energia eólica, tem um potencial agrícola grande para se beneficiar com o Canal do Trabalhador, né? Tem um potencial importante do artesanato, né? Tem as praias belíssimas, é um ativo fantástico o turismo de Beberibe. Então, eu quero também me colocar à disposição como dirigente nacional do PSB, eu sou do diretório do partido, para mobilizar a inteligência do nosso partido, a Fundação João Mangabeira, para apoiar o seu município na questão do planejamento. É muito importante o planejamento. Então, isso é outra coisa. Eu não consigo ver gestão por planejamento. Você tem que planejar e já na campanha vai construindo esse hábito, né, de conversar, de discutir, colocar os seus assessores para ir elaborando um plano da campanha, depois reunir todo mundo e fazendo esse mecanismo. Gestão coletiva é a melhor forma da gente errar menos. Então, já falei mais do que o homem da cobra, mas colocar essas questões iniciais e me colocar à disposição dos seus amigos e amigas que estão acompanhando nas suas redes sociais. Quero também saudar os amigos e amigas que estão acompanhando nas minhas redes sociais e dizer da satisfação de estar iniciando nesse momento praticamente o primeiro debate que eu estou fazendo com um pré-candidato do PSB e espero que a gente comece com você de forma que você tenha êxito e vitória e desejar a você boa sorte e lhe parabenizar por
por estar podendo muito bem, estar com uma família, com os netos, com a família repousando em casa. Não, mas você, com essa inquietação intelectual, com essa inquietação de cidadania que você tem, você vai uma caminhada importante, colocando o seu nome como pré-candidato à população de Beberibe, com certeza você vai ser bem sucedido nessa caminhada. Boa sorte, amigo. Pode contar conosco. Doutor Dorico, seus esclarecimentos foram precisos. E eu queria introduzir um outro tema, que é a água e saúde. Em 2000, a gente participou do plano diretor do município de Beberibe. E eu tomei consciência, então, naquela hora, do grande problema da água aqui no município. Nós temos um solo aqui no litoral, arenoso, e as lagoas nossas, elas praticamente ficam a 1 metro do nível do chão, da areia, e isso aí traz contaminações muito sérias para nós. E é um tema também, doutor, que eu quero discutir, porque o monitoramento se faz necessário. Se faz necessário tanto para a potabilidade, para a água de beber, como para banho. Nós tivemos, por exemplo, ano passado, uma lagoa que estava explorada turisticamente com 3.500 coliformes fecais. Então, isso aí não é a coisa que a gente possa oferecer ao turista, a gente tem que monitorar, tem que resguardar o turista. E a coisa é a questão da contaminação para agrotóxico. Já começa a chegar, e como o nosso nível freático é muito em cima, ou seja, o nível da água nossa é muito em cima, tem região que está, por exemplo, 1 metro já dá na água, né? Por exemplo, em 2000 eu tomei consciência de que uma das águas mais poluídas era da que estava procurando naquele tempo, que era a prainha do Canto Verde. E o que fazer, então, porque a saúde aí vai pagar caro. A saúde dos nossos habitantes, nesse caso, vai pagar caro. O que nós vamos fazer? Né? Especialmente que nós ainda temos 10 mil pessoas aqui no Beberibe, pobres, ganhando a menos de 500, e temos 1.200 pessoas no nível de pobreza máxima. Então, é muito complicado, a gente tem que analisar também a questão dessa água. Então, era um tema que eu gostaria de botar, água e saúde. Mas agora nós vamos ficar no tema da saúde para o doutor, vamos explorar mais o que a gente puder do doutor, pelo conhecimento que ele tem, doutor Dorico Monteiro, e as perguntas que estão chegando aí, né, Paulo? Muito bem. Vamos interagir. Vamos interagir com os internautas, né, o pessoal que nos assiste. Compartilhe a live, o pessoal que nos acompanha também estamos aqui hoje com o Cadu Divulgações, que está fazendo a transmissão também ao vivo pelo canal, pelas páginas oficiais. Nós estamos ao vivo pela página oficial do Dr. Pedro Colasso e também pelas páginas oficiais do Dr. Odorico Monteiro. Nós estamos aqui com o nosso pré-candidato a prefeito de Beberibe pelo PSB, Dr. César Colasso, que quer formalizar aqui uma pergunta, entrar aqui na live para participar. Pode ficar à vontade, doutor, para fazer a sua pergunta aqui ao Dr. Pedro e ao Dr. Odorico, ao Melquides, que está aqui interagindo conosco. Boa noite, doutor Pedro Colasso, nosso pré-candidato, Melquides Ribeiro Carneiro, Paulo, doutor Dorico Monteiro, prazer conhecê-lo. Meu nome é César Colasso, sou presidente do PDT aqui de Beberibe e pré-candidato a vice na chapa do doutor Pedro. Tá? Doutor Pedro, eu queria colocar aqui um assunto que é de suma importância para o debate com o doutor Odorico Monteiro, que ele é um especialista em saúde pública. É especialista em atendimento hospitalar, em PSF. Beberibe hoje vive um problema seríssimo, que é o PSF não funciona, né? Ou se funciona, Melquides, de forma bastante precária, né? Os postos de saúde são apenas prédios nas localidades, sem qualquer funcionalidade para atendimento às pessoas da comunidade, e todos do município, das localidades até mais longínquas possível, desembocam aonde? No Hospital Monsenhor Dourado. E isso torna o hospital praticamente impossível de prestar, de ter eficiência e de prestar um serviço de qualidade, porque muitas vezes é a questão apenas de uma orientação, são coisas pequenas que poderia muito bem ser resolvido
lá na localidade, lá na comunidade, lá onde o PSF realmente tem que atuar no setor realmente primário. É isso? E eu queria aqui colocar esse assunto em baila, em comentários aqui, para saber como atingir a excelência no PSF, no funcionamento do PSF, como nós podemos colocar os postos de saúde para funcionar e levar realmente uma saúde de qualidade às pessoas, aos nossos munícipes, né? E também o Hospital Municipal Monsenhor Dourado. Como funcionar a contento e como você bem diz, doutor Pedro, uma saúde nota 10. É isso? Eu queria aqui, tenho que me retirar daqui um tempinho, vou ficar aqui aguardando, porque tenho um compromisso do cortejo da nossa querida Alzeni. Quero deixar aqui os meus sentimentos de pesar a todas as 3 famílias, né, que perderam os seus entes queridos hoje, tá? Mas deixar esse assunto aqui, doutor Pedro, como a gente levar essa saúde nota 10 às comunidades, na solução e na resolução dos problemas do PSF, dos postos das UBS, das unidades básicas de saúde e também do Hospital Municipal Monsenhor Dourado. César, tudo na vida é planejamento, né? Se você vai viajar, você tem que planejar. Se nós temos que atender 53 mil habitantes, o hospital tem que estar balizado, tem que estar, vamos dizer, dimensionado para isso. Ele tem um projeto a ser concluído. Houve um engancho muito grande na reforma e ampliação do hospital, que está aí rodando há mais de 3 anos, está rodando. Então, essa coisa toda, né, que a gente tem que primeiro ter a estrutura física do hospital. A estrutura já está definida. Falta é concluir e desenganchar junto à Caixa Econômica para poder acontecer isso. A questão de compromisso. Ou a gestão tem compromisso com a saúde, ou ela deixa de improvisar. O que nós estamos vendo é o improviso. Vão tentando pessoas, mudando de secretário, porque as pessoas não se afirmam. As pessoas não são da área, tem que conhecer profundamente. A saúde, especialmente, tem que ser feita por profissionais. Eu concordo plenamente com o doutor Dorico quando ele faz essas alusões ao conceito da saúde com profissionalismo, com vivência, com querer e com amar a população, que são os nossos irmãos que estão aqui precisando do nosso socorro através do hospital. Essa visão a gente tem e quer fazê-la acontecer. Tive uma experiência muito boa em 2009, quando administrei o Hospital Monsenhor Dourado, e até hoje, os parâmetros que nós deixamos lá, ninguém bateu. Por incrível que pareça, ninguém bateu esses parâmetros. Hoje nós temos um centro cirúrgico melhor, que ainda não está funcionando. Então, nós temos que melhorar isso tudo, porque o que não pode acontecer é a velha política do improviso. A velha política de encher lá dos afiliados de fulano ou de determinação de vereador. O hospital não pode ser de um dono, não. O hospital é da prefeitura, é do povo de Beberibe. Eu quero fazer essa ressalva aqui, que as pessoas respeitem o hospital. O hospital é do povo. O hospital não pode pertencer a ninguém, não. Essa advertência eu quero fazer de maneira forte, porque eu estou vendo pessoas baterem no peito, esse hospital é meu. Eu boto quem eu quero. Você não pode botar quem você quer, você botar a pessoa, que é a população, que aquele hospital é dela, que ela precisa. Que ela precisa do médico eficiente, precisa dos 2 médicos do hospital constantemente, já precisa de um pediatra, urgente um pediatra em Beberibe, porque segunda-feira, doutor Dorico, quando eu fui fazer uma pequena reforma lá para funcionar, tinha inviabilizado o hospital. O hospital ficava cheio d'água. Fizeram uma reforma e conseguiram encher o hospital d'água. Foi o grande ganho que eu vi aí. Deixar um hospital inundado, as enfermarias com 10 centímetros d'água. Foi o maior absurdo que eu vi na minha vida. Chamei o empreiteiro e disse, olha, num país sério você já ia ser preso agora, porque você pegou um hospital funcionando, foi fazer uma reforma e faz uma lambança dessa. Foi uma lambança. Então, a gente tem que fazer as coisas com muito respeito à população. Aquilo é um bem público, é do povo. O prefeito é o empregado do povo, como diz o Sérgio Meneghelli, lá de Colantina. O prefeito é o empregado do povo. Tem que dar a sua trabalho, Cezinha. Não pode cruzar os braços, não, as mãos, não. Tem que fazer trabalho. E a sua de trabalho, nesse caso aí, é o fundamental. E essa vivência que eu tive é muito importante.
Nós fazíamos 30 e tantas cirurgias mês, com o saudoso Dr. Ronald, quando trouxe para cá em 2009. E a gente fazia 40 e tantos partos. Nunca mais se eu conseguiram isso. Conclusão, a gestão. 2007, 2008, com o prefeito Edival Facó, eu fui lá, fui diretor durante um ano só, 2009, a gente conseguiu deixar isso feito. Então, é possível, sim, fazer um hospital nota 10, com respeito ao dinheiro, com respeito às pessoas. Os profissionais aqui de Beberibe são muito bons, precisa ser mais respeitado. E fica naquele negócio de perseguição. Quando eu fui assumir, eu tinha que fazer uma limpeza étnica. Não demitir ninguém. Ninguém foi demitido. Ninguém foi demitido. Mesmo os profissionais que, de princípio, não se agradaram comigo, depois retornaram, reconhecendo que a gente tinha trabalho feito já. É importante que as pessoas tenham essa consciência que a velha política improvisa demais. Improvisa demais, que ela tem que pregar muita gente. Porque aquela liderança quer, o vereador quer, e aí fica nesse jogo. O jogo eterno da desgraça. O que nós vemos é desgraça aqui no nosso município. Nós queremos sair, virar a página dessa política definitivamente, doutor Dorico. Muito bem, doutor Pedro, respondendo aí a pergunta do nosso pré-candidato a prefeito de Beberibe pelo PDT, doutor César Colasso. E nós queremos, o pessoal está interagindo, as perguntas estão chegando. Compartilha o vídeo, o link da live, comenta, faz o seu comentário, curte a nossa live e participa conosco. Nós estamos recebendo hoje, como convidado de honra, doutor Odorico Monteiro, somando e compartilhando seus conhecimentos nessa live que tem como tema saúde. Doutor Pedro Colasso, o nosso pré-candidato a prefeito de Beberibe pelo PSB. E aqui ao nosso lado também o senhor Melquiades Carneiro, uma grande liderança desse município. Doutor Pedro, Melquiades Carneiro e doutor Odorico. Obrigado, doutor César. Muito obrigado pela pergunta que veio a somar e enriquecer o debate aqui. Nós tivemos há pouco, muito antes dessa onda da pandemia, doutor Odorico Monteiro, doutor Pedro Colasso, senhor Melquiades, e a quem nos assiste em casa. Muito antes da onda da pandemia, da Covid-19, nós tivemos os postos de saúde do município de Beberibe todos fechados e embargados pelo Corém, obviamente, realizando muito bem o seu trabalho de fiscalização e de condição de trabalho, tanto de funcionamento dos postos, como de condição de trabalho dos profissionais. E aqui foi falado muito bem, né, a questão, doutor Odorico Monteiro fez referência, assim como o doutor Pedro Colasso também, aos profissionais da saúde. Então, o Corém, fiscalizando os postos de saúde, vendo, na sua maioria, do município de Beberibe, a mal funcionalidade, né, e a questão também das condições de trabalho dos profissionais, fechou e embargou todos os postos de saúde bem antes dessa onda. A pergunta o fechamento dos postos de saúde contribuiu para que a doença, para que a pandemia chegasse com muito mais violência ao nosso município? Eu não acredito que não, viu, Paulo? Acredito que, a princípio, as medidas tomadas pelos gestores, por uma advertência nossa, eu fui chamado a opinar e eu fiz de maneira honesta, de maneira transparente, definindo uma nova maneira de fazer política, eu não pude me negar. E as medidas sanitárias foram tomadas e o Beberibe saiu bem. Está saindo bem, apesar de termos hoje talvez mais de 30 mortes já. Até hoje fechamos as 30. Mas o problema é estrutural, é falta de planejamento. O Corém foi acertado porque ele tem um patamar, tem os parâmetros de uso. A enfermeira tem que estar no lugar dela, o médico tem que estar no lugar dele, tem que ter os equipamentos de trabalho, o PSF tem que ter aqueles equipamentos mínimos necessários para poder funcionar bem. E aí o doutor até pode explicar melhor. Então, o Corém veio, advertiu, e depois de advertir 2 ou 3 vezes, eu não sei bem qual foi o processo, mas chegou a esse extremo, um extremo que dá realmente muito prejuízo, e realmente tinha posto de saúde aqui terrivelmente abandonado, com infiltrações, sem condição, por exemplo, o posto de saúde de Boqueirão, que eu visitei, não tinha a menor condição, tinha um forro arreado. Juazeiro estava com 2 anos sem água. O posto de Juazeiro, aliás, um posto muito bonito, né, lá em Juazeiro. Estive lá e visitei. Então, a coisa complicadíssima. Então, foi justa a posição do Corém. Foi justa, sim. Porque os profissionais, ele tem que proteger os profissionais.
os profissionais têm que estar bem protegidos. Mas isso foi muito, muito antes da chegada da pandemia aqui, viu, Paulo? Temos que ser justos e precisos. Né? Bom, posso falar sobre essa questão aí que você colocou, Paulo? Fica à vontade, doutor. Não, o que eu queria aproveitar e falar um pouco sobre essa questão que o César também colocou. Eu quero aqui saudar o César também, César Colasso, e desejar a ele também boa sorte aí nesse momento de pré-campanha, ao lado do nosso querido doutor Pedro Colasso, e dizer também de que essa questão, viu, Pedro, eu acho que tem 3 princípios importantes. São vários princípios, mas eu acho que alguns princípios é importante. Eu diria que são ideias força que você tem que trabalhar com a população. Essa narrativa, a gente tem que ser bem objetivo, direto com a população, né? Então, a população, ela sofre muito com essa ida e vinda dos postos de saúde, com a baixa resolutividade. Então, acho que tem alguns princípios importantes do SUS, que eu acho que essa é uma narrativa que você tem que falar direto. Primeiro, é a universalidade. Isso é uma coisa que é a nossa briga de fortalecer o SUS. Por que o SUS é universal? Porque está lá no artigo 196 da Constituição que a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. E está lá na Constituição dizendo também que saúde não é ausência de doença. Saúde é trabalho, saúde é saneamento, saúde é mobilidade urbana com garantia, saúde é emprego, saúde é lazer, saúde é um conjunto de políticas que promovem a paz das pessoas. Saúde é um conjunto de políticas de promoção da saúde. Saúde é o cinto de segurança, saúde é o capacete, saúde é a lei seca, saúde é a paz, é a tolerância. Isso é importante falar isso para a pessoa. Depois dizer o seguinte, você vai fazer um esforço, se comprometer com a população de melhorar o acesso da população, reduzir fila, por exemplo. Uma das coisas que mais a população reclama do SUS é fila. E o problema da fila, meu querido, a população entra na fila e a fila é cega, ou seja, a fila luz não ilumina. A fila você não sabe quando vai ser atendido. É um absurdo. Então, é muito importante os prefeitos, de certa forma, conversarem com o governador para fazer alguns mutirões, que as pessoas ficam 3 anos numa fila para resolver um problema de cirurgia. Então, esse acolhimento das pessoas na fila é muito importante. Então, o que eu chamo de resolutividade. É outro princípio do SUS, ou seja, acesso universal, a fila é importante, resolutividade é resolver o problema das pessoas. O sistema não pode ficar o tempo empurra. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma assistente social que trabalhou comigo, e ela disse, doutor Dorico, nunca esqueci, porque toda vida que a gente trabalhava com o senhor como médico, quando passei na unidade de saúde, o senhor dizia, olha, o problema deixou de ser dele e passou a ser nosso. Se a pessoa chega na unidade de saúde com a você dá o diagnóstico, esse problema, ele não é mais dessa pessoa, esse problema é da gestão, esse problema é do SUS. Então, nós temos que resolver esse problema aonde quer que seja, custe o que custar. Isso é muito importante, esse compromisso de cidadania. Então, essa questão da resolutividade, né, que o César falou, é muito importante. Resolver o problema, resolver. Então, aumentar a capacidade de resolução do PSF é um grande desafio do Brasil. Só para você ter uma ideia, doutor Pedro, na Espanha, 100% dos médicos de família lê um eletro. Aqui nós criamos uma cultura que quem vai ler o eletro é o cardiologista. Não, o eletro hoje, você faz na unidade de saúde uma máquina, você lá lê e já dá o diagnóstico. O médico tem que ler um eletro. 40% dos médicos espanhóis faz ultrassonografia. O aparelho de ultrassonografia hoje, ele fala por si só.
Então, nós temos que aumentar a capacidade resolutiva para a população não ficar para cima e para baixo. A população pobre é a que mais sofre nesse país, com a baixa resolutividade. Então, é muito importante esse compromisso. Isso é compromisso com a população, compromisso com o povo, no sentido de reduzir o sofrimento do povo, o sofrimento da gestante, o sofrimento de uma mãe que tem um menino para vacinar, o sofrimento de uma mãe que está com a criança com menor de 1 ano, que tem que fazer a puericultura no posto de saúde, o sofrimento do diabético, que muitas vezes, por um conjunto de negligência do sistema de saúde, tem um pé amputado. É de cortar coração a quantidade de pé amputado de pessoas com diabetes nesse país. É o hipertenso que, se tiver o controle da pressão alta dele, não vai ter um acidente vascular cerebral. Então, é esse zelo, esse cuidado que a gente tem que ter com o sistema de saúde, que eu acho que esse é o grande compromisso que você tem que, nesse momento, colocar e debater e discutir isso com a população de Cascavel, de Beberibe. Quando, eu até falei agora, porque foi um ato falho, porque eu fui médico durante 8 anos do Hospital Nossa Senhora das Graças, lá de Cascavel, e cheguei a dar plantão também no Hospital Monsenhor Dourado. Minha esposa, a doutora Ivana. Mas eu quero dizer para você, Pedro, que a outra coisa... eu acho que essa questão da água que você abordou também é um tema, e aí eu queria colocar para você. É muito importante, como prefeito, quando, se Deus quiser, você, como resistir a sua candidatura, tiver eleição e for eleito, você criar no município um escritório de projetos. Construir projetos. Eu sempre digo que o homem não foi à Lua porque tinha dinheiro. O homem foi à Lua e vai agora para Marte porque tem projeto. O dinheiro não é o dinheiro que vem na frente, o que vem na frente são os projetos. Então, o prefeito, é importante ele ter um escritório de projetos. Evidentemente que não é projeto mas são projetos dentro de um planejamento estratégico da gestão. O planejamento estratégico é muito importante, você definir com o prefeito o que vai ser feito em 2021, o que vai ser feito em 2022, o que é possível fazer em 2023, o que é possível fazer em 2024. E aí, nesse sentido, é muito importante essa questão de você ter um plano da universalização do saneamento e de água no município de Beberibe. Eu fui secretário de saúde de Capuí e vi a dificuldade que é você resolver essa questão da contaminação do lençol freático dos municípios de região arenosa. E ele sofre, inclusive, a influência da maré. E você tem ali o tempo todo a água doce com a água do mar se encontrando no subsolo, e quando a maré sobe, aquilo ali, ou seja, a fossa séptica, se ela não tiver muito estruturada, ela contamina esse lençol freático, e isso realmente é um problema. Então, quero lhe parabenizar pela iniciativa de colocar a questão da água como uma questão de saúde, e você, como engenheiro, sabe disso muito bem, e eu diria assim, assuma o compromisso, não é de resolver, você não vai resolver as coisas de para a noite, mas você vai elaborar um projeto, vai levar para o governador, vai levar para o ministro das cidades, vai compartilhar, botar esse projeto e colocar que você vai, ao longo do tempo, fazer isso. O mais importante é colocar essa questão da água e da saúde na agenda estratégica do município. E é um município que tem, concordo com você, belíssimas lagoas, né? E são lagoas que são atrativas para o banho, e você tem que construir aí uma capacidade de que esse banho é saudável e a pessoa está tomando banho com água potável. Ou seja, isso é possível fazer, então, lhe parabenizo e coloco à disposição. Essa questão do Corém, só para concluir, mostra a falta de compromisso da gestão, de que chega ao ponto de chegar a um conselho e fechar a unidade de saúde. Isso infelizmente, é uma vergonha, né? Mas eu não tenho dúvida que isso, na sua futura administração, isso vai acontecer, porque você vai assumir esses compromissos de construir um sistema municipal de saúde baseado no princípio da universalidade, da integralidade, da resolutividade e da participação social. Nós temos, muito bem, doutor Dorico Monteiro. Nós temos aqui pergunta do internauta, nosso amigo que faz a pergunta. Precisamos fazer valer
a saúde da mulher em nosso município. Temos um déficit muito grande nesse aspecto. As mulheres são, em maioria, na população como um todo. O que o senhor tem como visão para o município para beneficiar e impactar a saúde da mulher como um todo? A pergunta, pode ficar à vontade, doutor Pedro, principalmente, né, a pergunta é direcionada ao doutor Pedro Colasso. Se você quiser, eu posso obviamente, falar um pouco sobre isso. Doutor Monteiro pode, doutor Odorico Monteiro pode dar... Não, eu vou falar rapidamente. Responder aí a pergunta. Eu fico muito à vontade para falar desse tema, porque fui eu que iniciei a construção do Hospital da Mulher em Fortaleza. Quando eu assumi a Secretaria de Saúde de Fortaleza em 2005, a prefeita Luiziane Lins colocou: Odorico, você tem como principal tarefa a construção de um Hospital da Mulher. E eu enfrentei um debate muito intenso na cidade, tinha muita gente que era contra, e conseguimos convencer os que eram contra, conseguimos elaborar um grande projeto, tá certo? E muita gente dizia que era um hospital que não precisava, mas precisa sim. A saúde da mulher é algo que tem que ser prioridade. A mulher, de certa forma, ela paga, entre aspas, um preço, né? No sentido... por várias razões. Primeiro, a questão reprodutiva da mulher você tem que construir uma política de atenção integral à saúde da mulher. Essa política de atenção integral, ela envolve desde a questão da adolescência, desde a questão de todas, não só a questão da saúde reprodutiva, mas pensar a questão da mulher, né, numa perspectiva ampla, e ter uma política que leve em consideração a você garantir acesso da mulher na prevenção do câncer. Não é nem a prevenção do câncer de mama, porque, infelizmente, o câncer de mama, a gente não previne o câncer de mama, a gente previne a mortalidade com diagnóstico precoce. Então, é fundamental ter uma política nesse sentido, prevenção do câncer de colo uterino, humanização do parto, garantir um parto humanizado, garantir um pré-natal de qualidade, ou seja, garantir acesso a todos os métodos anticonceptivos que a mulher tem, inclusive a camisinha feminina, que é uma coisa importante que foi concebida, né? Enfim, eu diria que eu não tenho dúvida, Pedro, que a questão da saúde da mulher é uma das grandes prioridades do Partido Socialista Brasileiro e você, com certeza, vai colocar isso, digamos, na prática. Doutor Odorico, eu peço aqui uma parte... Queria o seguinte, eu acho que a resposta do doutor Odorico foi completa. E eu acrescentaria uma necessidade urgente, doutor Odorico. Nós temos um mamógrafo aqui do Hospital Monsenhor Dourado. Essa é uma dificuldade também que eu vejo, operacional, muito complexa, né? Sem dúvida. Então, isso aí é uma coisa que não é tão difícil. Esse é um compromisso que você tem que assumir na campanha, fundamental. Nós temos que garantir que todas as mulheres, na faixa etária, tenham acesso à mamografia. Aí tem um critério que uma tem que fazer todo ano, outra pode fazer a cada 2 anos, mas o mais importante é o compromisso com a garantia do acesso. Nós estamos aqui com além, obviamente, é muito importante a participação de todos os internautas, né? Válida demais para o nosso debate, para o nosso assunto, que é o tema saúde. Nós estamos aqui uma pessoa que você conhece muito, uma figura muito importante da saúde, que é a Maria das Graças Torres. Ela mandou uma mensagem aqui, é a coordenadora do SUS, né? Ela mandou uma mensagem: doutor Odorico e doutor Pedro Colasso, queria estar participando, que inclusive nós havíamos feito um convite a ela, mas por estar hoje de plantão, ela se colocou à disposição para outro dia, em outra ocasião. Queria estar participando, porque sei da importância do debate, mas estou no HM, em reunião agendada de forma prévia, com a Central de Transplante. Daí, dizer da felicidade do momento e da importância para os beberibenses. Avante, Beberibe, tamo junto. Essa é a mensagem da nossa querida Maria das Graças Torres. Obrigado, eu quero agradecer. E interessante, viu, doutor, é que esse sistema, ou seja, essa implicação dessa campanha diferenciada, não está nos dando a oportunidade ao beberibense de ouvir debates sérios, não aqueles debates dos palanques. Hoje, com mais seriedade, com mais profissionalismo, também. A gente tem hoje respostas precisas. Você viu a questão da resposta da saúde da mulher pelo doutor Odorico? É importante demais estar se discutindo. Eu faço um apelo aos demais candidatos que discutam um assunto importante para o município. É um momento excepcional que nós temos. O povo quer isso. O povo não quer mais vender seu voto, não. E eu fiz outro dia lá na rádio da Paripoeira, sábado passado, e eu disse o seguinte, que
que um voto comprado por 100 custa ao povo do Beberibe 400, 300, porque deixa de existir os outros serviços que nós precisamos. Deixa de existir um tomógrafo, deixa de existir uma ultrassom aqui. Então, essa coisa absurda, né, que nós temos que ultrapassar. Não é possível continuar fazendo política como antigamente. Já podemos falar assim. Antigamente é agora ainda, né? Isso antigamente não foi virada a página. Nós precisamos virar a página da velha política. Ou nós viramos a página da velha política, ou o sofrimento do nosso povo continuará por muitos anos, doutor Dorico. Professor Martins, Paulo Martins, é o presidente do PCdoB, viu, doutor Dorico? Está junto conosco aqui, presidente do PCdoB municipal aqui de Beberibe, e ele deixou a seguinte mensagem. Doutor Dorico, se possível, poderia falar do seu projeto Trevo de 4 Folhas. Acredito que, numa ocasião mais favorável, né, o doutor, com certeza... Não, posso falar agora. Pois, fica à vontade, doutor. Tem outra pergunta aí, porque a gente tem... daqui a pouco... Posso falar agora? Não sei. Tem só aproveitar aqui o ensejo e passar logo essa. Doutor Pedro, os profissionais de saúde estão na linha de frente no combate a essa pandemia. Qual a mensagem que o senhor, doutor e o doutor Odorico Monteiro, deixaria para esses profissionais que estão na linha de frente a essa pandemia? O meu é o orgulho. Eu tenho orgulho de todos os profissionais de saúde que o Ceará tem e que o Beberibe tem. Pessoas que fazem tudo com poucas condições de isolamento, correm risco de sua vida e estão lá assistindo. São mais de 150 enfermeiros mortos no Brasil. Isso é muito sério. A pessoa, quando entra ali, pode estar entrando ali e se contaminando. Então, os meus parabéns, sabe, o meu reconhecimento pleno. Vocês são nota 10. Vocês são nota 10 e nos honram muito, como filho de Beberibe também. Vocês dão um testemunho aqui no hospital, mesmo aqueles que não são filhos do Beberibe também, dão um testemunho de que é possível fazer a saúde acontecer, é preciso dar assistência às pessoas, correndo o risco da saúde. É uma profissão exemplar, é uma profissão magnífica nesse momento. É um sacerdócio ser médico ou enfermeiro mediante uma pandemia, durante uma pandemia dessa. Então, eu só tenho assim, muito, muito apreço e muito respeito por essas pessoas. Muito obrigado por vocês terem estado fazendo isso que vocês fazem, assistindo a nossa população. Antes de passar a palavra aqui ao doutor Dorico, nós temos uma pergunta aqui, são mães, viu, doutor Pedro Melquiades e doutor Odorico Monteiro, mães do município que estão preocupadas porque têm consultas marcadas, né, previamente, e pela questão da aglomeração, elas têm sido prejudicadas, têm medo, né? E a questão também de, às vezes, o médico chegar a faltar por algum motivo. Enfim, elas perguntam qual a sugestão para melhoria e que não possam ser prejudicadas, tanto elas como as suas crianças, né? Doutor Dorico. Fica à vontade. Bom, posso falar? Não, primeiro eu quero mandar um grande abraço para minha querida amiga Graça Torres. Dizer, Graça, do orgulho que eu tenho da nossa amizade, do carinho e da gratidão. Você, quando foi minha assessora, que você coordenava a parte administrativa financeira do Centro de Especialidades Médicas José de Alencar, era um exemplo de dedicação, de capacidade gerencial, administrando com muito zelo cada centavo que você tinha. E você realmente tem uma folha de serviço prestado enorme à população do Ceará. Hoje, você tem um papel estratégico na coordenação do SAMU. Aproveito para saudar também a Germana, companheira aí do nosso querido doutor Pedro, que também trabalha com você lá no SAMU. Um abraço, Germana. Quero dizer também da sua competência, também coordenando melhores centros de transplante cardíaco do mundo. É importante que a gente saiba disso. Poucos hospitais do mundo têm a casuística de transplante cardíaco do Hospital de Messejana. De transplante, inclusive, de coração e pulmão junto, como vocês já tiveram aí alguns casos, de implantar e com o paciente, muitas vezes, situação, a equipe do professor Juan Merrida aí, da um coração artificial, ou seja, parabéns.
graças por essa vida, toda a folha está ao longo do Ceará e nesse processo de envolvimento na pré-campanha do nosso querido Pedro Colasso. Saudar também ao Paulo Martins, que é um projeto, com certeza, hoje, que salvou muitas vidas lá no município de Sobral. É um projeto premiado pela ONU, um projeto que nós concebemos ali no idos de 2000, 2001, em Sobral, doutor Pedro, quando a gente identificou a mortalidade infantil, problema de internet aí, né? Lá estamos recebendo o doutor Dorico Monteiro. Vou passar aqui ao Cadu. Cadu Divulgações está fazendo também a transmissão. Enquanto a gente consegue restaurar o sinal com o doutor Dorico Monteiro, o Cadu Divulgações também está transmitindo nas páginas oficiais dele. Tem aí uma pergunta para fazer e enriquecer o nosso debate. Cadu. Primeiramente, boa noite aí para as pessoas que estão nos assistindo, né? Estão compartilhando. Agradecer a todo mundo que está aí entrando na live, deixando os comentários. E chegou esse comentário aqui. Boa noite aí para todos, né? Eudorico, Paulo, doutor Pedro. Deixa eu ver aqui. Vamos lá aqui com ela. Deixa eu ver lá enquanto. Desceu aqui a página. Essa daqui. Tá aqui, pronto. Vamos lá. Ela quer saber, porque ela disse que costuma, nessa pandemia, estava querendo saber a respeito das fichas que são liberadas a partir das 5 horas da manhã, não são liberadas. Elas chegam a partir das 5h30 da manhã, certo? Para fazer a sua consulta com seus filhos e aglomeram em frente ao hospital, né, aos postos, no caso. Ela queria saber se tem alguma maneira que não aconteça essa aglomeração, sendo marcado por horários. Isso não agora, é claro, futuro, para saber se já tem algum tipo de marcação para o futuro a respeito disso aí, para que não haja aglomeração, porque a gente sabe que essa doença ela veio para cá e quem vai partir da gente, das pessoas, se cuidar e se prevenir. E a respeito dessa doença, ela quer saber aí as marcações de consulta. Como é que fica para o futuro? Olha, essa marcação de consulta no futuro, eu quero dizer, é no presente. Eu queria fazer uma recomendação que no presente é só planejar. A direção do hospital planejar junto com os 2 médicos que estão de plantão no Hospital Moço Dourado e ver o desenrolar disso para não aglomerar. Aglomerar não é possível. Se a doença não for muito grave, eu lhe aconselho, não venha. Se a doença for muito grave, não venha, porque a pandemia é mais forte. A pandemia pode nos pegar. Então, agora, com relação ao futuro, logicamente que um hospital nota 10 não vai ter esse problema. Não é possível trabalhar com fila. Eu cheguei a ver 80 pessoas dentro do hospital, quando eu estive reformando. Então, 80 pessoas, delas, 50 crianças. Porque o hospital não tem também uma pediatra. Já tem a deficiência de não ter a pediatra. Agora, é planejamento, viu, Cadu? É planejamento. Planejamento, exigir planejamento, exigir trabalho. As pessoas têm que estar presentes, as pessoas têm que morar no município, o prefeito tem que morar no município. O prefeito não tem aqui visitar o município, não. O prefeito tem que estar aqui como empregado do povo, dentro do seu trabalho. O seu trabalho também é no hospital. Vá lá de manhã cedo ver a fila. Faça isso para você ver se não muda. Dê um testemunho que você chega antes dos funcionários lá um dia. Chegue lá sem marcar a hora. Veja como é que está. Não precisa ser profissional da saúde, não, para saber se está funcionando, não. Eu sou engenheiro civil e administrei o hospital durante 1 ano. Deixei no parâmetro que até hoje não conseguiram batê-lo. A questão da resolução que nós fizemos, como diz o doutor Dorico. O hospital tem que acolher as pessoas,
o acolhimento, essa fila, isso eu acho uma coisa histórica. E planejar. Logicamente vão aparecer problemas. E os problemas têm resolução quando você dá a famosa surra de trabalho. Conseguimos restaurar o sinal aí? Uma coisa, ela está dando aqui a ideia de marcação antecipada com horários para que haja no máximo 3 pessoas e assim a primeira vai embora e a segunda vem, a terceira chega com esse tipo de marcação. Esse tipo de marcação já existe, né, em alguns hospitais, mas aqui não tem e ela queria que fosse colocado em prática esse tipo de marcação. A gente quer agradecer a participação da internauta, obrigado pela sugestão, pela pergunta, enriquecendo o nosso debate aqui, a nossa conversa. Conseguimos restaurar aí com o deputado, sinal? Obrigado, Cleitinho. Eu quero fazer aqui uma pergunta, e essa pergunta acredito que seja uma preocupação de atenção, né, não só do país, do Estado, mas acredito que de todo o município, doutor Edorico Monteiro, doutor Pedro Colasso, Melquiades, e quem nos assiste. Em meio à pandemia, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Toda a situação pode afetar também a saúde mental das pessoas, aumentando a ansiedade, insegurança, tristeza e outros sentimentos diante do isolamento social e das incertezas. Essa é algo que eu quero aqui transmitir em nome de quem nos assiste, da população como no geral, um todo, porque nós temos vizinhos, né, nós conhecemos pessoas que ou trabalharam com a gente. Então, assim, eu acredito que além da doença física, ela tem essa doença pelos sintomas e pela gera, principalmente pela questão, e aqui na pergunta está incluído, a questão do isolamento social e a questão da incerteza do amanhã, ou seja, pessoas que perderam seus empregos, pessoas que eram empresários, microempresários que tiveram que fechar as suas portas e que infelizmente não sabem se amanhã vão poder retornar com as suas atividades. E isso é preocupante porque eu não sei, doutor Dorico, doutor Pedro Colasso, Melquiades, se realmente, a minha pergunta é, será que a saúde ela tem dado muita atenção para os sintomas da pandemia e tem esquecido um pouco de olhar essa questão da saúde mental? Ô Paulo, a psicologia a nível de povo, ela não é exercida. É uma arma muito precisa e muito importante para a saúde, a psicologia. Não é como se fosse uma coisa só de rico. Então, a psicologia é desprezada. Eu conheço um psicólogo que ele me disse que está trabalhando quase uns 24 horas por dia com atendimento online, com atendimento de cliente. Ele nunca teve tantos clientes, porque a depressão é forte. O Brasil não tem um projeto de renda mínima, ainda está discutindo agora. Tomara que saia, porque esse projeto tem mais de 20 anos, foi até do Eduardo Suplicy, senador por São Paulo, a questão da renda mínima, porque a renda mínima te dá uma tranquilidade. Tu sabes que não vai ter aquele patamar de vida, mas não vai ficar na miséria. Pelo menos vai dar para viver. Essa perspectiva o brasileiro não tem. Aí está nesse improviso, né? Não foi, tem que ir para os 600, o governo quer baixar para 200. Isso tudo cria uma incerteza muito grande no ambulante, no pequeno vendedor, no autônomo, no profissional autônomo. Então, se denota no Brasil um grande desplanejamento e as coisas não andam rápido. Eu espero que esse programa, então agora a Renda Brasil, eu acho que estão chamando, que é o programa de renda mínima, que ele seja efetivo. Nos países civilizados, a pandemia passou, por exemplo, a Alemanha já resolveu, está com desemprego de 4%, tudo resolvido. O sistema SUS lá foi eficientíssimo. No Brasil, segundo eu soube, doutor Dorico, queria lhe confirmar isso, me confirmasse, foram reduzidos, antes da pandemia, 35 mil leitos do SUS. E é um sistema modelo no mundo todo. Na Inglaterra tem, ele pode até me assegurar isso, e me dizer se realmente houve essa questão. E eu tinha outra questão para o doutor Dorico. Então, doutor Dorico, estou sabendo do seu tempo aí, e gostaria de saber uma questão mais profunda para o Brasil, a questão da desigualdade social e a saúde. Como essa desigualdade chega para nós aqui na saúde. E lembrando ao senhor que eu vi um artigo no jornal, e fiquei escandalizado, que 5 brasileiros têm receita de 100 milhões de brasileiros. Então, isso espelha muito bem a nossa desigualdade. O que o senhor acha dessa interferência, aliás, essa consequência da desigualdade social e a saúde?
Aproveitando aqui, cortando rapidamente, aproveitando o gancho da pergunta, já ao doutor Odorico Monteiro, a gente quer agradecer pela participação, a gente sabe do tempo corrido, ele tem um outro compromisso logo mais aqui à live. Ele faz a resposta, dá a resposta à pergunta do doutor Pedro Colasso e já faz as suas considerações finais se despedindo. Doutor Odorico Monteiro. Bom, eu queria voltar àquela questão do trevo de 4 folhas, viu, Pedro? É muito importante, esse é um projeto muito simples, mas que tem um impacto grande na questão da redução da mortalidade infantil no município de Sobral. Nós implantamos quando o Cid Gomes era prefeito, e hoje é uma política de Estado, ou seja, é muito importante a gente entender que a política de governo, ela, quando ganha legitimidade social, ela deixa de ser de governo e passa a ser da sociedade, do Estado assumindo isso. Esse é um projeto que a gente cria a intervenção do que a gente chama. Uma gestante, muitas vezes, ela tem uma situação que ela tem um problema, digamos, de pressão alta durante a gravidez, e ela tem que fazer o repouso. A situação da pressão alta é o que a gente chama de um risco biológico. Mas essa gestante tem por trás dela também os problemas sociais. Então, a gente criou o conceito do trevo de 4 folhas, que é o pré-natal, o parto, o nascimento. Muitas vezes as pessoas têm que entender que o parto é um evento e o nascimento é outro. O parto é aquele momento que o bebê está saindo, né, do útero da mãe, passa pelo canal de parto, mas muitas vezes o bebê, quando nasce, ele pode também nascer com algum problema. E aí essa vida desse bebê tem que ser cuidada, né, como um evento. E o primeiro ano de vida. Com isso, a gente criou o conceito de risco social e risco biológico, e aquela mãe que socialmente tem dificuldade, a gente faz um suporte, e nós criamos, inclusive, sociedade, e hoje é uma política pública, a mãe social, que vai para aquela casa daquela família, cuidar, dar suporte, porque se você disser que uma mãe tem que fazer repouso, mas ela tem mais 3 filhos pequenos em casa, qual é o repouso que ela vai ter se ela tem que estar banhando esses meninos, ensinando o dever dos meninos, fazendo comida e almoço? Então, essa família, a partir de um diagnóstico feito, ela ganha um apoio de uma mãe social que vai adotar essa família, paga pelo projeto Trevo, não é uma coisa de graça, paga pelo projeto Trevo, e ela vai dar suporte àquela mãe para que ela possa fazer aquelas recomendações médicas e tal. E isso, então, é uma dimensão de você olhar na questão social. E com isso, Pedro, eu já entro nesse segundo tema que você colocou. Essa é uma das grandes agendas do PSB. O presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Renda Mínima é o deputado João Campos, filho do Eduardo Campos, jovem deputado, brilhante deputado pernambucano, inclusive fez recentemente uma live com o Suplicy. A gente tem que entender que saúde não é só ausência de doença, a gente tem que trabalhar a saúde como qualidade de vida. Saúde é água, acesso à água potável, saúde é acesso a esgoto de qualidade, saúde é emprego digno, saúde é bom salário, saúde é moradia, saúde é ter emprego decente, né? Hoje viu, o aluno do mestrado lá de Sobral, eu citei de um projeto que eu criei quando fui secretário de saúde de Sobral, enfrentando a epidemia de cólera, e fiz o diagnóstico que praticamente mais de 80% da população que morava na zona rural não tinha banheiro dentro de casa naquela época, e eu criei um projeto que a gente chamou Cagada Cidadã. Ou seja, o que é a cagada cidadã? É o direito de você fazer cocô decentemente, ou seja, de você ter um banheiro dentro de casa que você possa ter a certeza que você vai fazer aquele cocô ali e não vai contaminar o solo, não vai contaminar o lençol freático, não vai contaminar os açudes, que aquela chuva, das primeiras chuvas que tem, a quantidade imensa de dejetos que são levados para os açudes, contamina. Então, eu estou dizendo isso como uma coisa importante. Saúde e educação. A coisa que mais contribui para a redução da mortalidade infantil são os anos de estudo da mãe. A criança que nasce numa casa que a mãe estudou 1 ano, e uma criança que nasce numa casa que a mãe estudou 10 anos, 9 anos de estudo a mais de uma mãe
é um fator de proteção contra a mortalidade infantil. Então, fazer com que todas as nossas adolescentes e mulheres tenham acesso ao ensino e tenham um bom emprego. Então, é isso que eu quero dizer. Nós temos que defender que esse país tem que acabar com a maior mazela, com a maior coisa, eu diria assim, a grande chaga da sociedade brasileira, que é a desigualdade social. Essa desigualdade é que produz saúde, que produz problemas graves na população, né? Então, nós temos que ter uma política de inclusão social, temos uma política redistributiva das riquezas, nós temos que repensar uma reforma tributária de verdade, com imposto progressivo. Na realidade, os ricos nesse país são os que menos pagam impostos, né? Quem mais paga imposto nesse país é o pobre, quando compra um quilo de farinha, quando compra uma rapadura, quando compra um quilo de peixe, quando compra arroz, quando compra ovos, ou seja, desde a hora que engravida até a hora que morre, a gente está pagando imposto, muito imposto. E uma parte da elite desse país é que menos paga imposto. Então, nós temos que realmente defender isso, e esse dinheiro tem que fazer políticas sociais para a implantação da renda mínima, que é um grande projeto também do PSB. Gente, já falei mais do que o homem da cobra. Pedro, muito obrigado pelo convite. Boa sorte a você nessa caminhada. Quero aqui também, em nome do seu e do meu time, saudar todos os companheiros e companheiras que fazem o PSB e Beberibe e dizer que nós estamos muito orgulhosos que o nosso partido, que tem uma grande representação no município, se Deus quiser, será vitoriosa nesse processo. Estou à disposição para outros momentos compartilhar com vocês aí esse debate junto à população de Beberibe. Ou seja, é um município próspero, de gente trabalhadora, gente honesta e, com certeza, caminhada que você tanto está dedicado a melhorar a qualidade de vida da população. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, doutor. Doutor Dorico, muito obrigado. Em nome do doutor Pedro Colasso, em nome do Melquides, em nome de todo o PSB Municipal de Beberibe, muito obrigado. Foi enriquecedor o nosso debate, os seus conhecimentos só veio a enriquecer ainda mais a nossa live com o tema nessa noite, saúde. Muito obrigado. A gente quer convidar os internautas, a todos que nos assistem, dizer que semanalmente nós teremos uma live com o tema, essa semana, hoje, a live com o tema saúde, e na próxima quarta-feira você já tem um encontro marcado conosco, no mesmo horário, a partir das 18 horas, com a live, e na próxima semana o tema será educação. Nós vamos agora às considerações finais aqui do nosso querido Melquides Carneiro, e em seguida do nosso pré-candidato a prefeito pelo PSB em Beberibe, doutor Pedro Colasso. Só tenho a agradecer aos internautas que estiveram participando com a gente e também, como os demais, me congratular e desejar meus sentimentos às famílias que hoje estão de luta aqui em Beberibe, né? E agradecer pioradamente o amigo Odorico Monteiro, essa pessoa que eu conheci há um certo tempo, e dar orgulho de ser amigo dele pela simplicidade, pelo jeito humano que ele tem de ser. E ao companheiro Pedro, muito obrigado também por essa participação e parabenizar por esse debate tão ótimo, tão próspero e tão bom, né? E isso só engrandece cada vez mais a sua pré-campanha, o nosso trabalho, o nosso jeito de ser. Boa noite. Eu agradeço especialmente, né, meu querido, essa é a turma aqui que está dando apoio, o sacrifício que esse pessoal faz aqui, do som, do pessoal aí da internet, viu? Os internautas, especialmente aquelas pessoas que participam conosco, e quero de maneira carinhosa cumprimentar os pré-candidatos, né, do PCdoB, do PDT, do PSB e do Rede, e dizer que nós estamos, do PT também, que está conosco, de tal maneira que a gente já começou a virar a página da história. A virada da página da história é a maneira de fazer política. Nós não estamos aqui falando de ninguém, nós estamos falando dos processos que não dão certo. E, ao falarmos dos processos que não dão certo, nos hospitais, nas secretarias, nós estamos dando luzes até quem está na administração hoje, para poder dizer que nós estamos aqui firmes, levantando a página
virando a página da velha política, da maneira já como a gente faz hoje, trazendo temas muito importantes, como esse tema hoje. Hoje, essa aula do doutor Dorico aqui sobre a saúde da mulher me entusiasmou, está entendendo? A maneira como ele vê, o acolhimento que o hospital tem que ter, o aprendizado que a gente todo dia aprende. Vamos, nós, pré-candidatos, todos, fazer essa política nesse nível, no nível que o povo aprenda, no nível que o povo, cada vez mais, saiba as saídas, de fato, que o governante também tem que fazer. Isso é que é importante. A pré-campanha, que foi elastida, está tendo esse momento importante para nós. Discutimos assuntos de maior importância. Da próxima vez, vamos discutir educação com profundidade. Eu quero elogiar agora, meu querido deputado Edilvan Alencar, pela sua batalha na Câmara, pela recomposição do Fundeb. Uma campanha bonita, belíssima, que o Brasil hoje, o pessoal da educação também, parabéns para todo o pessoal que faz a educação. É assim que se vence a velha política, mostrando no sistema que esse sistema apodreceu, mas nós não apodrecemos. Nós temos juízo, nós temos cabeça, nós somos do Beberibe, avante Beberibe. Inclusive, doutor Pedro, nós fizemos o convite ao deputado Edilvan, viu, para que esteja aqui na próxima quarta. No decorrer da semana a gente vai confirmar a presença dele. Meu querido. Só por uma questão de justiça, parabenizar a nossa equipe que brilhantemente conduziu os trabalhos. Parabéns para vocês. Muito bem. Muito obrigado a todos os internautas, aos que nos assistem, ao pessoal que foi fundamental, a Amandinha, né, que está aqui, que veio contribuir. E nós vamos aqui terminar dizendo e dando um recado para você aí de casa. Avante, Beberibe!